irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira. E nós estamos meditando no livro de Ezequiel. Sim, Jerusalém foi destruída pelo Império Babilônico, foi invadida por causa do seu pecado. Mas aquele que crê no Cordeiro, tem comunhão com o Pai e pode adorá-lo em espírito e em verdade. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de terminar o capítulo 46 de Ezequiel. Eu gostaria de ler o versículo 19 ao versículo 24. Depois disto, o homem me trouxe pela entrada, que estava ao lado da porta, às câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar nos fundos extremos que olham para o ocidente. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não a tragam ao átrio exterior, e assim santifiquem o povo. Então aqui nós temos um lugar no átrio interior. Preste atenção, meus irmãos, nesse detalhe, onde os sacerdotes deveriam cozer a carne, a carne que era a oferta pela culpa, pelo pecado, e a oferta de manjares, essa também deveria ser cozida. Meus irmãos, e nós estamos vendo aqui que isso simboliza a cruz de Cristo. Os principais sacerdotes realmente ofereceram Jesus na cruz. Foram eles que planejaram tudo para que Jesus fosse crucificado. Mas esse era o plano de Deus, porque Jesus tinha que passar pelo fogo. Ele recebeu o juízo de Deus sobre si por causa dos nossos pecados. Sim, meus irmãos, para que nós pudéssemos ser livres quando cremos no sacrifício na cruz. E aqui, meus irmãos, nesse lugar, somente os sacerdotes poderiam estar e eles não poderiam trazer ao átrio exterior esses sacrifícios para santificar o povo. Mas aí continua o verso 21 com outro local, outras partes. Olha só, meus irmãos, presta atenção. Versículo 21. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar aos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, presta atenção, meus irmãos, átrios pequenos, menores, de 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Estes 4 cantos tinham a mesma dimensão. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares, então novamente, agora não esse lugar onde não se podia santificar o povo, mas aqui um outro lugar, haviam lugares para cozer ao pé dos muros ao redor. E me disse: que lugares são esses, meus irmãos? Preste atenção. São estas as cozinhas para assar, certo? Só que esse sacrifício seria então entregue ao povo. Olha só o versículo 24. E me disse: são estas as cozinhas onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. Sim, meus irmãos. Então aqui foi um lugar o templo era um lugar para sacrificar, cozer, comer, e Jesus morreu, ele esteve na cruz, ele passou pelo fogo, ele é a nossa oferta pela culpa, pelo pecado, ele é a nossa oferta de manjares. Sim, meus irmãos.
Mas também aqui algo acontece, porque não fica somente ali dentro, entre Deus, o Filho e o Espírito Santo, mas agora essa bênção ela é repartida para o povo. Pois no versículo 24 diz assim: são estas as cozinhas onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. Jesus morreu na cruz, ele estava só ali, mas o simbolismo de tudo isso é que ele é o pão da vida, ele é o cordeiro e ele quer que nós nos alimentemos dele, de quem ele é, uma grande, intensa comunhão com ele. E foi isso o simbolismo da multiplicação dos pães. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, o que a cruz pode simbolizar para nós? Algo que parece ser tão pequeno, tão pouco, um momento na história, uma crucificação. O que isso pode simbolizar? Mas, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, Jesus partiu o pão, ele deu a sua vida, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Pronto. Agora o povo tem acesso a essa bênção, a esse pão, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse cordeiro, meus irmãos, presta atenção, ele teria que passar pelo fogo. E a gente vê esse detalhe na lei de Levítico, também em Êxodo e Números. Sim, meus irmãos, olha só. Levítico 8:31. Vamos lá. Levítico capítulo 8, versículo 31. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne. Cozei a carne, não é para comer a carne crua. Esse é o simbolismo, entende? A cruz, o juízo de Deus, Jesus ia passar pelo fogo. Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração. Como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão, e nós a comeremos. Porque Jesus partiu o pão, ele se deu aos seus ministros, aos discípulos, e estes às multidões. Amém, amém. Mateus 14:19. Gostaria de ler também em Êxodo, sobre a Páscoa. Olha só, meus irmãos, abram lá. Êxodo capítulo 12, versículo 8 ao 9. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele pela manhã, o que porém ficar pela manhã queimá-lo-eis. E agora, meus irmãos, continuando em Êxodo 16, vamos lá, Êxodo 16, versículo 23, que diz assim: respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então, aqui a gente vê uma questão de se passar o sacrifício pelo fogo. Pelo fogo, que significa o juízo. Jesus passou pelo juízo de Deus. Números 11. Vamos lá, meus irmãos. Números capítulo 11, versículos 7 ao 8. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de abdélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia.
e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Jesus foi amassado, foi cozido, mas ele também tinha o azeite. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida de Cristo Jesus e ali ele sofreu na cruz sozinho por nós. Mas ele partiu a sua vida para todos nós e Deus aos seus discípulos, aos seus ministros e estes às multidões. Amém, amém. O pão da vida é suficiente para toda a igreja em toda a história da humanidade. Amém, amém. Sim, meus irmãos. E agora eu gostaria de ler em João, capítulo 6, que também conta a história dessa multiplicação dos pães que alimentou uma grande multidão. E houve sim a participação dos discípulos, dos ministros. Sim, Jesus, o Filho de Deus, se entregou. Quem poderia entrar na presença de Deus? Quem poderia entrar no santuário? Apenas por meio de Cristo Jesus. Ele foi aquele que realmente fez com que o véu se rasgasse e pudéssemos entrar na presença de Deus para adorá-lo. Amém, amém. Vamos lá, meus irmãos, João capítulo 6, versículo 1 ao 2. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma multidão o seguiu, porque eles tinham vistos. Essa multidão viu os sinais que Jesus fazia, mas eles conheciam Jesus apenas de maneira superficial. Mas os discípulos, eles receberam essa bênção, a presença do Senhor nos seus corações. Eles conheciam a palavra do seu Senhor e poderiam repartir esse pão com as multidões. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Sim, e ali ele tinha uma visão ampla daquela grande multidão. E isso aconteceu um pouco antes da Páscoa, que simboliza então uma passagem da escravidão para a libertação por meio da morte do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, da vida do Cordeiro, que é Cristo, nosso pão, a nossa água viva. Sim, meus irmãos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Versículos 5 ao 6. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Tão grande multidão, quantas pessoas, meus irmãos, na história da humanidade, quantos habitantes estiveram sobre essa terra, meus irmãos, onde compraremos pães para lhes dar? Se Jesus não se oferecer a nós, se ele não se oferecer a nós, se ele não se revelar, como entregaremos algo de Deus às pessoas, meus irmãos? E essa multidão tinha apenas uma noção superficial de Jesus, de quem era Jesus. Mas Jesus estava ali, ele tinha ensinado esse povo o dia todo. O dia todo Jesus já estava repartindo de si para aquelas pessoas. Sim, eu gostaria de ler agora em Marcos, que também fala sobre essa multiplicação dos pães. Marcos capítulo 6, versículo 34 ao 36. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, pessoas, gente, homens, mulheres, crianças, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus já estava se dando ali, alimentando aquele povo espiritualmente. Mas nós também, agora, somos ministros do Senhor e precisamos receber do Senhor esse pão, a sua pessoa,
para poder também dar às multidões. Sim, meus irmãos. Versículo 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mas espiritualmente falando, meus irmãos, como essas pessoas poderiam comprar alguma coisa? Não, Jesus é o nosso pão, o nosso alimento, e nós precisamos que ele se revele a nós. Isso está muito claro. E esse é o simbolismo da multiplicação dos pães que Jesus vai explicar mais tarde. Ele é o pão da vida. Amém, amém. Continuando lá em João capítulo 6. Então, Jesus, ele disse, no versículo 5 para Filipe, onde compraremos pães? Filipe ficou preocupado, Mas, versículo 6, mas Jesus dizia isto para o experimentar, porque bem sabia o que estava para fazer. E Jesus bem sabia que ele ia ser assado naquela cruz, passar pelo fogo. E ele também se revela a nós, e ele quer que nós nos alimentemos dele. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões, como se os discípulos fossem os cozinheiros, os ministros que estão ali naquela cozinha. Meus irmãos, é isso que está aqui. E aí vem a incerteza, porque realmente é algo impossível alimentar as multidões. Como vamos fazer isso? Temos pouco dinheiro. Eles pensaram na questão terrena dos denários. Nem 200 denários poderiam alimentar aquela multidão. Era pouco dinheiro. É o que está no versículo 7 ao versículo 9. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. É impossível se o Senhor não abençoar. Se o Senhor não abençoar as obras na nossa mão, se ele não se revelar, é impossível realmente. E o que podemos fazer com a mensagem do Evangelho da cruz, meus irmãos? Sim, o que podemos fazer com essa mensagem? Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Parece até loucura essa informação. Hilário. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E é assim que nós nos sentimos, o pouco que temos. Será que com o pouco que temos que o Senhor nos deu e abençoou, podemos alimentar as multidões? Será que será que aquilo em que cremos é o suficiente para estarmos então partindo com o nosso próximo? Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Então, muitas vezes nós nos menosprezamos a nós mesmos. Achamos que temos pouco para dar, mas se esse pão foi partido pelo próprio Cristo, meus irmãos, damos tudo que temos, tudo que recebemos, e o Senhor abençoa a obra das nossas mãos. Amém e amém, meus irmãos. Eu gostaria de ler também em Marcos, vamos lá, novamente no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 37. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Amém, amém. Com o que você receber de Cristo, sim. A mensagem da cruz, eu entendi, sim. Então, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer?
Olha que mente terrena, que mente limitada. E muitas vezes temos a nossa mente, sim, muito limitada por causa das circunstâncias, dos desafios. Circunstâncias muitas vezes pesadas e difíceis de, né, passar. Mas Jesus, ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Amém, amém. E aí tava aquele menino com 5 pães e ele deu tudo que tinha. 5 pães e 2 peixinhos. Sim, pães finos de cevada, cozidos sobre uma grelha, meus irmãos. E os peixinhos pequenos, salgados, que davam gosto aos pães. E aí, naquela multidão, o propósito do Senhor aconteceu e foi suficiente para alimentar uma grande multidão. Amém, amém, meus irmãos. Nós confiamos no nosso Senhor porque dele recebemos o seu Espírito, ele está em nós, ele é o pão da vida e ele nos alimenta suficientemente para nós estarmos firmes, com saúde, em pé. Amém, amém. João capítulo 6, versículo 10, meus irmãos. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Amém, meus irmãos? Versículo 10, presta atenção. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E aí, meus irmãos, nós podemos ler o Salmo 23, versículo 1 ao 3, onde essa profecia se cumpre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém, amém. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Amém, amém. O Senhor, ele tem nos alimentado nessa relva, nessa grama verde, meus irmãos, onde há muito alimento. Amém e amém. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Amém, amém. Versículo 12 ao 13. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca e nada se perde, porque ainda sobrou, porque Deus tem o suficiente para alimentar toda a sua igreja em todas as épocas. Amém, amém. Com o coração sincero encontramos o Senhor. O véu se rasgou. Estamos na sua presença, em comunhão com Cristo e em comunhão com Deus, o Pai. E o Espírito Santo nos renova a cada dia. E somos alimentados, a nossa alma está farta. Farta, meus irmãos. E sobra. E nada se perde, porque nós partimos com as multidões. Amém, amém. E eu gostaria de ler algo que se cumpriu também, que está em Provérbios. Vamos lá, meus irmãos, Provérbios 11, versículo 24 ao 26. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Amém, amém. O Senhor sempre está partindo do seu pão com aquele que está repartindo com as multidões. Amém, amém. Porque a profecia se cumpre. E Jesus também se deu liberalmente. Ele passou pela cruz, pelo fogo, ele foi assado ali. Meus irmãos, passou pelo juízo. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Isso é uma promessa. Ao que retém, porém,
mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desdentado. Amém, amém. E é isso que acontece. Depois de tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, seus ministros, e estes às multidões, e sobrou, porque para todos sempre nós teremos então um alimento que alimenta toda a igreja. Jesus tem o suficiente para toda a sua igreja. Amém, amém, meus irmãos. E voltando para João capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sim, que sinal que eles viram? No versículo 13. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Tudo que aquele rapaz tinha se multiplicou e sobraram aos que haviam comido. E esse foi o sinal. Mas, como eles não criam em Jesus de forma espiritual, mas terrena, eles tinham uma crença superficial, como a Jerusalém terrena. Veja só, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sim, eles concluíram que Jesus era um profeta como Moisés. Mas o que eles estavam esperando desse segundo Moisés, meus irmãos? Presta atenção. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Meus irmãos, eles queriam uma libertação terrena do Império Babilônico. Do Império Babilônico não, do Império Romano. Sim, meus irmãos, porque na época de Jesus, Jerusalém, Israel, ela estava então sendo dominada pelo Império Romano. E eles queriam Jesus como rei, pensando que Jesus iria resolver os problemas políticos daquela época. Mas o reino de Jesus não é deste mundo, meus irmãos, não é. Esse mundo jaz no maligno e nós esperamos a vinda de Cristo Jesus, nós esperamos ele retornar e estabelecer o seu reino sobre essa terra. Mas ainda não, está nos nossos corações. Então Jesus, ele sabia, eu não posso ser proclamado rei, porque eu tenho que passar pelo fogo, eu tenho que ser assado, eu vou ser cozinhado. Sim, meus irmãos. Eu vou ali ser cozinhado, eu vou ser traído. Sim, os sacerdotes, os ministros do templo irão me crucificar, mas Deus tinha um propósito, porque com a cruz Jesus, ele iria morrer pelos nossos pecados. O juízo cairia sobre ele, e por meio desse sacrifício nós sairíamos libertos, verdadeiramente livres do pecado. A condenação de Deus já não cai sobre nós, porque caiu sobre o seu Filho, meus irmãos. E por isso Jesus se retirou novamente sozinho, meus irmãos, para cumprir a missão que ele deveria cumprir, passar pelo fogo. E foi isso que aconteceu. E hoje, meus irmãos, nós somos ministros. Nós recebemos esse pão, nós recebemos Cristo no nosso coração e podemos repartir esse alimento que ele nos dá, que ele nos ensina com as multidões, com o nosso próximo, que está ali do nosso lado, meus irmãos. E não precisamos nos envergonhar da cruz de Cristo. Eu gostaria de terminar então, meus irmãos, lendo em 1 Coríntios, vamos lá, meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém e amém, meus irmãos. Tendo partido os pães, Deus aos discípulos e estes às multidões, e nós não temos vergonha da palavra da cruz, do nosso Cristo, que foi pelo fogo, que passou pelo fogo ali naquela cruz. Mas por meio da cruz somos salvos, e isso é o poder de Deus. Amém e amém, meus irmãos. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Repetindo, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Lembrando que na multiplicação dos pães, antes desse milagre, Jesus já estava ensinando as multidões. Sim, meus irmãos, ele já estava pregando ali. Ele já estava alimentando aquela multidão espiritualmente, preparando elas para entenderem o evangelho. Naquele momento elas ainda eram cegas, elas queriam um rei terreno. Mas Jesus ele veio transformar a nossa mente, o nosso coração. Se o homem não for transformado, a sociedade não se transforma. É impossível. É de dentro para fora e não de fora para dentro, como nós muitas vezes vemos em vários ensinos. Mas é Cristo quem transforma o coração do homem. Amém, amém. Não se esqueça disso. Ele é o pão da vida. E mesmo que você tenha 5 pães e 2 peixinhos, se você entregar, se for abençoado por Deus e se você entregar ao seu próximo, Deus abençoará. Amém e amém. E multiplicará. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Jesus, porque Tu morrestes naquela cruz, passastes pelo fogo, e por isso hoje podemos ter discernimento, Senhor, de quem Tu és, não apenas um profeta para resolver problemas terrenos, mas Tu queres alimentar a nossa alma, o nosso espírito, nos libertar do pecado. Ó, meus irmãos, ó, Senhor Jesus, quantas vezes andamos ansiosos nessa terra, procurando alimento terreno, coisas terrenas, sofrendo por questões passageiras. Senhor Jesus, nos liberta, Senhor, de pensamentos terrenos. Enche a nossa alma, o nosso espírito. Liberte o nosso coração de qualquer tipo de ansiedade. Alimente a nossa alma, tire o nosso medo, Senhor Jesus. Queremos estar contigo, sendo alimentados a cada dia. Multiplica o pouco que entendemos. Multiplica, Senhor, aquilo que aprendemos de Ti, para que possamos passar, Senhor, àqueles que estão ao nosso lado. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, isso é muito importante, que a gente receba de Jesus o seu ensino, a sua pessoa, que nós continuemos a ter comunhão com Ele. E isso que recebemos, temos que repartir com o nosso próximo, com aqueles que estão na nossa igreja, aquilo que recebemos do Senhor. E pastor Natanael, o Senhor, Ele abençoou, Ele ergueu os olhos ao céu e abençoou. Então, Ele abençoa aquilo que Ele nos entrega, que Ele reparte conosco, a sua vida em nós. E por isso nós podemos estar cientes que estamos dentro da vontade do Senhor, com esperança, acreditando que podemos realmente não ter vergonha da mensagem da cruz, mas continuar insistindo e falando que essa mensagem é a única mensagem que realmente sacia toda a sede do ser humano, toda a fome do ser humano, porque Ele é o pão da vida. Essa é a nossa comunhão com o pão da vida, Cristo Jesus. Amém e amém. E até a próxima quarta-feira, meus irmãos, terminando o capítulo 46 e iniciando o capítulo 47 de Ezequiel. Amém e amém.